Olá pessoal, meu nome é Renan Pedroso, eu sou gerente do Blue Team da ISH. Bom, em primeiro lugar, é legal explicar a importância de um Blue Team dentro de uma estrutura de SOC. O Blue Team hoje ele é responsável por detectar, analisar e investigar violações de segurança. O que seria uma violação de segurança? Tá? É interessante entender que existe todo um ecossistema por trás para detectar uma violação. Desde uma fonte de log, que pode ser um sistema de segurança dentro de uma infraestrutura de um cliente, até o CIEM, uma estrutura de CIEM, que ele vai fazer toda essa correlação, toda essa indexação de log e ele transformar aqueles logs em algo legível para que a estrutura do SOC, o Blue Team, consiga analisar com eficiência. E a partir dali, ele seguir uma esteira até a sua contenção e a erradicação daquela ameaça quando aquele incidente ele é confirmado. Olha, um dos principais desafios, acredito que são vários, mas dos principais é o tratamento do volume dessas violações. Então, fazendo um comparativo simples ali, dentro dos 3 últimos meses, a gente vem numa curva crescente de volume de violações. Então, em janeiro a gente chegou a bater quase 42 mil violações, onde o time ele tem que atuar, não em todas elas, obviamente, porque parte dessas violações elas são automatizadas, Eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco mais adiante sobre essas automatizações, tá? Mas o tratamento do falso positivo, tá? Para quem não sabe, o falso positivo é quando a regra de detecção, ela de fato, ela alerta uma violação e quando inicia sua análise e a sua investigação, é constatado de fato que não é uma violação real, Pode ser uma ação realizada pelo próprio cliente, Ou até mesmo configurações de exceção dentro de uma regra de detecção que precisa ser realizada, para que assim a gente consiga alcançar um percentual de eficácia daquela detecção. Bom, o Blue Team hoje ele está sustentado em cima de alguns frameworks, internacionais. O primeiro deles, o NIST, tá? O NIST ele praticamente ele detalha todo o ciclo de vida de uma violação, de um incidente de segurança. Então ele vai desde a detecção até a erradicação dessa ameaça. Um outro também que sustenta o nosso trabalho dentro do Blue Team é o MITRE ATT&CK, tá? O MITRE ATT&CK ele correlaciona táticas e técnicas utilizadas pelos atacantes, pelas ameaças, que a gente conhece ali, para que assim a gente consiga construir o nosso arcabouço, de detecção dessas ameaças. E por fim existe o ISO 27000, da família 27000, basicamente que ele padroniza todo esse aspecto de segurança cibernética dentro de uma companhia. Bom, a automação ela é primordial em relação ao tempo de detecção, tá? Então, quanto mais eficiente for esse tempo, significa eu detectar mais rápido aquela ameaça, ele me dá subsídio para que eu consiga responder rápido a essa ameaça. Então, a automação, basicamente, ela vai olhar aquela violação que foi gerada dentro do CIEM, e transformar essa violação em um ticket, tá? E assim, ele inicia a fase de análise e investigação do Blue. Então, esse tempo até o log real, ali que acontece ali na infraestrutura do cliente, naquela fonte de log, até chegar nesse primeiro passo para iniciar a triagem e a investigação, isso aqui é fundamental. Então existem indicadores, hoje dentro da área, que eles conseguem promover uma visão mais estratégica. Aonde a gente gasta mais tempo? É na detecção, é na análise ou na resposta? Então, esse trabalho é fundamental, A gente utilizar recursos para automatizar um desses ciclos de vida dessas ameaças torna o processo muito mais eficiente e ágil. Toda violação de segurança, ela traz uma severidade. Então, significa, ela pode ter uma severidade crítica, significa que aquele alerta que gerou, ele tem um alto impacto dentro de uma companhia, ok? Então, diariamente a gente trata esses incidentes. Então, de forma proativa, à medida que o analista, no momento que ele está analisando, ele detecta essa ameaça, ele informa o cliente através de um acionamento telefônico, tá? Então, é muito comum, nós temos ameaças em endpoints. O
que são aqueles computadores, os notebooks, os servidores, enfim, onde a conscientização do funcionário ali, né, aquele profissional que está dentro da empresa, ele é fundamental. Então, quer dizer, o cara vai e clica num link malicioso e esse link ele baixa um artefato XPTO, e aí a gente pode falar de inúmeros, né, artefatos maliciosos, para que ele tenha uma característica específica, seja para roubo de dados, ou seja para abrir uma porta remota para filtrar informações confidenciais. Então, é muito comum trabalharmos nesse cenário, tanto ameaças externas, né, quando vem de um vetor de ataque através de um hacker, ou até mesmo as ameaças internas, que são os funcionários. Na grande maioria insatisfeitos ou com uma capacidade técnica ou intelectual de conhecer essa disciplina de segurança, acaba expondo o risco. Tá? Então, eu posso falar de vários incidentes, né, várias ameaças e violações aí que aconteceram recentemente, mas o mais comum é através de engenharia social. A gente pode conhecer que o atacante ele passa a persuadir aquela vítima ou aquela empresa para conseguir êxito, por exemplo, num ataque cibernético. E aí pode ser inúmeros tipos de ataque. Uma coisa que eu costumo dizer bastante, né, que o investimento em segurança ele não visa trazer o lucro para a empresa. Ele vem para evitar perdas. Significa, eu vou investir um dinheiro para proteger os meus ativos, para evitar que aqueles ativos, seriam os dados, né, um dos principais, sejam vazados, né? Então, muitas empresas, é importante dizer que elas contratam um serviço de segurança cibernética, né? No caso o Blue Team, como serviço de MDR, para proteger os seus ativos, né? Que seria, eu acredito, né, o principal. E outros, eles buscam conformidade cibernética. Significa, existe um órgão externo que ele audita essa empresa e essa empresa ela precisa ter esse compliance bem definido para que assim ela consiga fazer sua expansão, por exemplo, para o mercado. O SOC Blue, né, nós temos aí uma estrutura de mais de 40 analistas, né, entre os coordenadores e líderes técnicos. Então, é um trabalho fundamental dentro desse ecossistema de MDR. Significa, eu tenho tanto o SOC Blue conectado a essa estrutura de MDR, como eu tenho o hunting, como eu tenho a engenharia, eu tenho uma parte hoje do time de SecOps, justamente para a gente fazer todo esse ecossistema, ele de fato tem um resultado tanto de eficiência e qualidade, né, para a gente entregar para os nossos clientes. Então, basicamente, isso mostra a importância, né, do nosso time, né, do SOC, porque basicamente nós somos a primeira e a segunda linha de defesa. Então, significa todos os alertas que estão acontecendo, violações, a atuação do analista de forma rápida e eficiente, ela é fundamental para evitar riscos, né, e impactos para dentro das companhias. Quem quiser saber um pouquinho mais aí, né, do trabalho do Blue Team, eu sou bastante acessível, pode me chamar no Teams, algumas pessoas têm o meu WhatsApp. A gente se aprofundar mais no detalhe, falar um pouco mais. Renan, onde que se encaixa hoje o Blue Team nas rotinas da minha área? Isso é muito importante para a gente criar essa sinergia, né? Poxa, Renan, o que o Blue Team pode auxiliar dentro de uma venda, por exemplo, né? Cara, eu queria detalhar um pouco mais isso aqui, porque eu preciso montar uma proposta. Eu acho muito importante a gente conseguir conectar essas áreas para que a gente consiga entregar o melhor serviço de MDR. Basicamente é isso. Valeu?